Então, vamos começar o nosso módulo com personagem de mulher, e quem vai ilustrar esse módulo vai ser a, opa, vai ser a personagem da Catherine Zeta-Jones no filme Chicago. Né? O nome da personagem é Velma Kelly. Aqui eu separei algumas imagens dela para você, se você não conhecia, conhecer um pouquinho. Então a gente vai a gente vai basear esse módulo nesse personagem. É esse personagem que eu vou modelar junto com você. E é claro, você pode tanto seguir esse mesmo personagem ou usar só as referências femininas para você fazer o seu personagem. Né? Tudo que eu falar nesse módulo, você vai poder adaptar para o personagem que você quiser fazer. Né? Esse é o mais importante aqui do curso Caricaturas Lucrativas, que é você conseguir ter autonomia para fazer outros personagens. Toda a metodologia você pode aplicar para qualquer personagem que você for fazer. Então, a gente vai começar com a pesquisa, né? Por onde tudo começa na pesquisa do seu personagem. Esse é um passo muito importante que você não pode deixar de fora. A qualidade da sua caricatura, ela começa aqui. Uma boa pesquisa, ela leva a uma ótima caricatura. Então, você começando já do jeito certo, as chances de você ter um ótimo resultado no final, elas são maiores. Então, a primeira coisa é escolher um personagem. Se você quiser anotar esse checklist, é bacana para você ir gravando. E esse, assim, é um modelo de checklist que a gente vai usar sempre para qualquer personagem que você for fazer. A partir de agora, entenda que é importante você ter essa preparação antes de começar a colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa é escolher o personagem. A gente já escolheu, eu já escolhi. Você escolhe o seu aí, se você quiser fazer o mesmo, ou se você tiver outro personagem em mente. Né? Junto com a escolha do personagem, você já começa a visualizar a pose. Eu já escolhi aqui a pose do nosso personagem. Tem até aqui na imagem, deixa eu ver se eu encontro. A pose é essa daqui, ó. Eu não sei se mais pra frente, enquanto eu estiver modelando alguma coisa, eu vou mudar, eu tô querendo colocar uma arma na mão dela, alguma coisa assim, porque ela faz a cena com, acho que aqui não tem, ela faz a cena com essa aqui, ó, uma arma, né, ela dança com essa arma e eu tô querendo incorporar ela na nossa personagem. Então, aqui você escolhe o personagem e escolhe a pose. Quando você escolhe o personagem, você começa a separar as fotos de rosto, né? É importante você prestar atenção que são dois tipos de fotos que você tem que começar a separar. Eu geralmente começo, assim, vou colocando tudo junto, né? Vou pegando todas as fotos de rosto do meu personagem, vou colocando tudo junto e depois eu separo as fotos para as métricas, né? Quando você for separar as fotos do seu personagem do rosto, você tem que ter em mente, então, que você tem que ter um grupo de fotos para as métricas, ou seja, são as fotos importantes para você tirar as medidas do rosto do seu personagem. É por ele que você vai se guiar para criar a semelhança, né, do que você está modelando e do personagem que você escolheu. Então, eu geralmente, como eu falei, coloco tudo junto e depois eu vou separando. Mas quando você for separar, você tem que entender que você tem que ter foto de frente, né, do seu personagem, foto de perfil e foto 3/4, né, que não é 3x4. Foto 3/4 é aquele meio perfil, né, é a posição do rosto entre ela de frente e o perfil completo. E o ideal é que você tenha essas fotos na expressão escolhida, tá? Quando você escolhe o personagem, escolhe a pose, você vai escolher a expressão que você vai modelar. Então, de preferência, é legal ter essas fotos
na expressão que você escolheu. Eu vou mostrar aqui para você. A gente tem esse documento, você tem aí para baixar na pasta. E hoje eu separei aqui, ó, as fotos de rosto da minha personagem. Essas vão ser as fotos das métricas. E você vai ter acesso a esse mesmo documento. E aí você pode, dependendo do tamanho da cabeça, a cabeça que eu vou fazer aqui, ela é de 5 centímetros, né? E ela já tá formatada aqui certinho para o tamanho da cabeça que eu vou fazer. Então, se você quiser seguir religiosamente aqui esse módulo, você já pode imprimir e é o tamanho certinho das medidas que a gente vai fazer. Então, ó, tudo que eu falei tá aqui, foto de frente. Essa foto aqui não é a ideal para fazer de frente porque tá cortada aqui a testa, mas aí eu coloquei outra aqui também. Mas essa aqui tá muito boa e foi a única que eu encontrei assim dela completamente de frente e ela fica legal para marcar aqui as medidas do rosto. Então eu mantive essa foto aqui. Mas é sempre o ideal é você pegar o rosto inteiro, que não tenha nada cortado. Então, aqui ó, foto de frente, foto de perfil e as fotos do meio perfil. Eu tenho aqui a expressão, elas estão todas quase que na mesma expressão, né? Se você ver, só essa aqui tá rindo um pouco, mas elas estão seguindo todas quase a mesma expressão. Então, é muito importante que você tenha aí na sua referência de métricas, pelo menos uma foto com a expressão que você quer. O ideal seriam todas, né? Mas nem sempre a gente consegue encontrar. Às vezes, quando a gente vai fazer caricatura de casamento, a gente não consegue encontrar. O noivo escolhe uma expressão, ou você vai fazer a caracterização de alguém e você não consegue encontrar todas as fotos com a mesma expressão. Mas pelo menos uma, a de frente, pelo menos, é importante que você tenha a expressão que você quer ali em uma imagem para você poder consultar. Então, continuando aqui, depois de você separar as fotos para as métricas, é importante que você tenha, assim, fotos de ângulos variados, né, do rosto do seu personagem. Você não precisa imprimir todas essas fotos. Para impressão, geralmente eu uso só as métricas, como eu mostrei aqui para você. Mas eu sempre tenho comigo uma pasta aberta, ou no meu computador, ou no tablet, de referências do rosto. Porque aí eu não fico seguindo só as fotos das métricas, e aí eu consigo ter uma referência geral, 3D, assim, tridimensional, do rosto do meu personagem. Isso é muito importante. Então, anota, bem anotado aí, separar fotos de rosto do personagem, tanto as fotos para as métricas e as fotos de ângulos variados. Quanto mais, aqui ó, quanto mais imagens, melhor. Não poupe tempo na hora de pesquisar suas imagens. Depois disso, a gente segue para fotos do corpo do personagem, separar fotos de corpo, né? Por que é importante você separar fotos do corpo do personagem, né? A gente está falando em caricatura, representação. Para você, a gente está falando aqui de caricaturas lucrativas, caricaturas profissionais. Então, sempre quando você for fazer uma representação, quanto mais completo, quanto mais você pensar num nível profissional do seu trabalho, melhor vai ser o seu resultado. Você pode, é claro, fazer uma caricatura, tipo assim, pensar só no rosto. Ah, eu vou fazer só o rosto do meu personagem, aí eu faço um corpo de bonequinho. Tudo bem. Mas aí você não consegue entregar o máximo de valor nessa sua modelagem. Quanto mais você for detalhista no que você for fazer, melhor você consegue retorno sobre aquele trabalho. Então, nunca pense em fazer o mínimo, sempre faça o máximo, né? Se você se empenhar em fazer o melhor trabalho, fazer a pesquisa direitinho, com certeza o seu cliente vai ver valor no que você está fazendo
e vai estar disposto a pagar o preço que você vai cobrar. Então não poupa não na hora de você fazer o corpo do seu personagem, não pensa assim, fazer um corpo padrão, bonequinho. Se você tá pensando em fazer caricaturas lucrativas, faz do começo ao fim. E essa parte é muito importante, é muito bacana você ver a identidade do personagem ali na representação. Então, o corpo, ele fala muito, né? O corpo que ele tem a própria linguagem, certas características corporais de certos personagens são importantes na identidade, na personalidade. Então, eu sempre pesquiso o corpo da pessoa que eu estou retratando, eu sempre vejo quais são ali os formatos que mais chamam a atenção daquele corpo, porque é importante, corpo faz parte da personalidade. Quanto mais você coloca ali na sua representação, mais parecido vai ficar, mais semelhante vai ficar. Então eu faço sim uma separação de fotos do corpo, tem aqui, tem aqui na sua pasta também. Aqui tem várias fotos do corpo, um pouquinho do corpo da Catherine Zeta-Jones. Vou até abrir aqui. Ó, esse é claro que é uma imagem dela mais jovem, mas assim, dá pra ter uma ideia mais ou menos da estrutura corporal do corpo dela. Ela tem um corpo bem bonito, bem definido. E é muito importante eu representar isso na hora de fazer o meu personagem, porque senão eu não vou estar imprimindo ali a personalidade tanto da atriz, né, quanto da personagem que eu tô criando. Então é importante sim eu ter referências do corpo dela. A próximo item aí é pesquisar a personalidade do personagem. No meu caso aqui, eu estou fazendo um personagem de filme, ela tem uma bagagem aí por trás, mas muitas vezes você vai fazer pessoas, né? Pessoas sim, que você não conhece, que você sabe pouco. Então, nesse caso é importante você fazer uma pesquisa para você conhecer melhor. Você aplicar um questionário para o seu cliente e isso aí a gente vai poder ver nos outros módulos, mas tem um módulo específico que eu vou tratar sobre isso, que eu trato sobre isso. Então, independente de quem você for fazer, é importante ter uma pesquisa de personalidade por trás, né? Para você entender quem é que você tá fazendo ali. Tem uma alma, né, dentro daquela pessoa, daquela representação. É engraçado falar nisso, mas é verdade. Quando você faz personagens com vida, você tem que pensar na alma que tá ali habitando aquele corpo. Então, eu não vou me estender muito aqui em pesquisa de personagem quando é o cliente que manda, mas assim, às vezes uma pesquisa no Facebook, hoje em dia dá para você ir mais a fundo nessa questão, sim. E aqui eu tenho a pesquisa do personagem, né? Do que a gente vai fazer aqui nesse módulo. Então, quando você for fazer pessoas que têm sim, pessoas mais conhecidas, é muito fácil você encontrar referências, né, na internet. Então dá pra você, principalmente quando for personagens mesmo, então dá pra você encontrar vídeos, imagens, né, pra você pegar mesmo as características marcantes, entender a história é fundamental nesse momento. Você tem que entender quem que é aquela pessoa que você está representando para você trazer aquela semelhança e a vida no seu personagem. É muito distinto quando você vê um trabalho sem vida, que é aquele rosto estático, sem expressão, sem que você veja que tem uma vida mesmo ali naquela representação. Documentários também são materiais bacanas. E eu separei aqui um trechinho só do filme que foi. Essa cena para mim foi muito marcante para eu
escolher esse personagem. Quando eu vi esse filme, claro que eu já vi esse filme várias vezes, mas a última vez que eu assisti, essa cena me marcou muito e eu fiquei com muita vontade de fazer um personagem baseado nessa cena. Vou só botar um trechinho. Let's make the parties longer, let's make the skirts shorter. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot. Então é isso. Você vê que assistindo, conhecendo mais sobre o personagem, você já vai criando uma intimidade na hora de representar. Então, essa parte da pesquisa é muito importante. Essa parte da personalidade é muito importante. Então, é um passo aí que você não pode deixar de fora. Depois que você já tem separado tudo isso, a escolha do personagem, o rosto, o corpo, você pode traçar o perfil, né? Você já consegue traçar o perfil. E esse é uma hora que você entende quem que é o seu personagem para você, depois dali, buscar um pouquinho mais de referências na hora de modelar e de caracterizar esse personagem. Então aqui eu tracei o perfil, né, da minha personagem. Ela é uma mulher, ela é branca, o cabelo castanho, liso e curto, olhos castanhos, ela é magra, ela é uma dançarina. Isso é importante porque traz a personalidade. Então, as expressões, a pose dela tem que traduzir a personalidade dela, tem que traduzir esse perfil. Então, se ela é uma dançarina, né, aqui focando no meu exemplo, é importante eu fazer uma pose que de cara diga, a pessoa bata o olho na pose, naquele personagem e entenda que ela é uma dançarina. Então, por isso que é importante você traçar o perfil, para você pegar pontos chaves ali do seu personagem. E isso vai te ajudar na caracterização, na montagem dele. Ela viveu, né, nos anos 30, 40, então isso também já diz muito na questão do figurino, né? Ela usa salto alto aqui que eu separei para pegar referência. E ela é sexy e sedutora. Então, na hora que eu for representar a minha personagem, é bacana se a forma com que eu montar essa caricatura, ela imprima tudo isso, eu consiga ver todas essas referências. É claro que é mais fácil ver que ela é mulher, que ela é branca e tal, mas quanto mais eu colocar ali naquela caricatura, se eu conseguir expressar que ela é sexy e sedutora, isso já dá outra conotação para o resultado do meu trabalho. Então, traçar o perfil também é um passo muito importante e é baseado nesse perfil que a gente consegue separar as referências de anatomia, né, que também vão fazer parte aí na hora de você modelar. Você tem que ter uma base de referência anatômica. Então, baseando, depois que você monta o seu perfil, você consegue separar referências de anatomia do seu personagem para te ajudar. Nem sempre você tem as fotos do corpo, né, do seu personagem para ir te guiando. Então, com o perfil, você consegue separar referências para anatomia. E também a pesquisa do figurino é a última parte importante aí na hora que você for
trabalhar com o seu personagem. Então, aqui na pasta, né, eu dei um exemplo aqui, tem na pasta do módulo tem um exemplo aqui de todas essas referências que você precisa, esse checklist, mas você tem que entender que qualquer personagem que você for fazer, o primeiro passo é montar a sua pasta de referências para aquele personagem. É um tempo que você vai dedicar, por exemplo, hoje eu passei a manhã toda, passei umas 3 horas montando essa pasta de referência, mas eu sei que isso vai se traduzir eu vou ganhar tempo depois, quando eu começar a modelar, porque já vai estar tudo ali, eu vou imergir naquele personagem, e é sempre isso que eu faço, sempre quando eu vou modelar qualquer personagem, eu faço uma imersão de estudo, né, antes de começar a pegar na massa, porque eu já começo a visualizar muita coisa na minha cabeça, e quando eu começo a trabalhar com o material, isso já está bem... já tá dentro, assim, flui mais fácil, né? Então, não pensa isso como perda de tempo. Ai, não, eu não vou fazer isso porque eu vou perder tempo. Você vai ganhar em tempo e em resultado, né? Foca na qualidade do seu trabalho. Então, tá aqui a pasta, né, de referências, e tudo que tá aqui, você vai ver que é o que faz parte do checklist que você acabou de ver ali no mapa mental. Então, as fotos do rosto estão aqui, né? São essas fotos da métrica, né? As fotos das métricas para imprimir, tá aqui. O corpo também, a foto da pose que você tem que ter, tá aqui. Você pode imprimir se você for fazer esse personagem aqui comigo. Né? Eu já deixei o exemplo aqui todo pronto da personagem que a gente vai fazer. Aqui você vai poder ver também, ó, as fotos do rosto. Não, essa aqui é do corpo. Como eu já separei fotos do corpo da personagem, né, da atriz, deixei aqui separadinho para eu me guiar quando eu precisar. Do rosto, olha só quantas fotos de rosto tem aqui, né? Eu não me baseio só nas fotos que eu vou imprimir, não. Tem que ter esse montão de referências para, se eu quiser fazer uma ótima caricatura. Separei algumas referências de figurino, ficou algumas coisas aqui. Mas são, assim, referências de figurino da época, né? Tem muita coisa do filme também aqui. Da personalidade, eu separei as fotos da própria personagem, né? Fotos do filme. Então, você já consegue ter uma ideia aí de... Vou abrir aqui pra gente dar uma analisada. Então, aqui, ó, eu já consigo ter uma ideia de como que é essa personagem. Ela tá sempre com esse mesmo ar, assim, de poderosa, sabe? Então, isso você tem que identificar aí no seu personagem. Tá certo? Então, esse aqui foi o nosso módulo. Vamos voltar aqui para a pasta. Esse aqui foi essa primeira aula, né, falando sobre a pesquisa do seu personagem, que é muito importante. E a gente se vê então no próximo vídeo, já começando a fazer o esqueleto do nosso personagem.